Glórias a Deus. Nessa noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida e de toda a sua família nesse momento. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje um pouco sobre as muralhas de Jericó. Está baseado no texto bíblico de Josué, capítulo 6 e o versículo 20, que nos diz assim: E o povo gritou quando tocaram os chofares, e quando o povo ouviu o som do chofar, o povo deu um grande brado e a muralha caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Josué capítulo 6, versículo 20. Nós encontramos aqui a narrativa bíblica. O povo de Israel está em pleno deserto, quase 2 milhões de pessoas andando pelo deserto durante 40 anos, e o seu líder se chama Josué. E Deus prometeu que levaria o povo a uma terra que manasse leite e mel, ou seja, uma terra próspera, e essa terra é a terra de Jericó. E quando eles chegam de frente a Jericó, eles se encontram com alguns obstáculos. Imagine pleno deserto, cidade de Jericó, quase 2 milhões de pessoas, liderada por Josué. Deus prometeu que os enviariam à terra que manasse leite e mel, que fosse próspera, e Deus agora está cumprindo. Porém, para que o propósito de Deus se concretize, há um obstáculo à frente do povo, que é os muros, as muralhas de Jericó. E as muralhas, para quem não sabe, irmãos, havia um muro de 4 metros de largura e 9 de altura. Havia um espaço de 1,5 metro, como se fosse um corredor, e havia um outro muro de 2 metros de largura e 9 de altura. Então eram 2 muros. Em cima desse muro ficavam os flecheiros, ficavam os soldados de guerra. Dentro desse muro habitava pessoas, tinha casas, e transitava os meios de locomoção, as carroças de guerra. Então não era uma tarefa fácil, porque os muros eram altos, os muros eram largos. Na verdade, era uma fortaleza que cercava Jericó, e era quase impossível transpassar. Era para Israel, aos olhos humanos, era impossível eles acessarem Jericó. Toda a cidade rodeada por muralha, toda a cidade cercada. E o povo estava debaixo da promessa, onde Deus disse que daria Jericó para eles. Porém, quando eles olham para a realidade, é preciso acontecer um milagre, porque é impossível. O povo nasceu no deserto, é uma geração que Deus levantou. O povo não é preparado para a guerra, o povo não tem armamento, o povo não tem possibilidade de entrar em Jericó. Não existe como, é impossível. Porém, Deus é o Deus do impossível. Às vezes nós olhamos aos olhos humanos para uma situação e nós não acreditamos que é possível dar certo, que é possível acontecer, porque para nós humanos a impossibilidade existe, mas para Deus Ele faz o impossível. O céu nunca entra em crise, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Milagre não se explica. É impossível você explicar um milagre. Milagre é milagre. É algo impossível que você não consegue descrever, e Deus é especialista em fazer milagre. Agora Deus dá uma estratégia. Deus está te dando uma estratégia para vencer. Deus pede para que a arca, os sacerdotes, rodeiem as muralhas, rodeiem a cidade de Jericó durante 6 dias. 6 dias. E eles começam a rodear aquela cidade durante 6 dias. E no 7º dia, Deus diz assim: vocês vão tocar
o chofar, que era o chifre do carneiro. Vocês vão tocar no 7º dia que fecha o ciclo. O povo vai gritar e os muros serão derrubados. Preste atenção à situação. Deus está dando uma estratégia, mas aparentemente é algo que não vai mudar em nada. Mas é algo que você precisa fazer pela fé. E o povo acredita. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho fé. Eu vou explicar de uma forma simples o que é a fé. Hoje eu vou dormir e amanhã pela manhã eu vou acordar. Qual é a certeza que eu tenho que eu vou acordar? A certeza que eu tenho que eu vou acordar é a minha fé. Isso é fé. E se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é do tamanho de cristais de açúcar. São pequenos. Se você tiver a mínima fé que Deus já fez você nascer com ela, é o suficiente para que as muralhas venham cair por terra. O mínimo de fé que você tiver já é suficiente. Não se esquecendo que é no tempo de Deus. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Foi no 7º dia. O número 7 é fechamento de ciclo. A semana termina no 7. O povo tinha que guardar a terra no 7º ano. Então 7 é fechamento de ciclo. E eu quero profetizar na sua vida agora que o ciclo de tristeza, o ciclo de porta fechada, o ciclo de maldição, o ciclo de derrota, o ciclo de morte, o ciclo de desânimo está caindo por terra hoje. Ele se encerra hoje e vai iniciar um ciclo de vitória, um ciclo de milagre, um ciclo de vida, um ciclo de bênção sobre a sua vida e a sua família. Você precisa acreditar. O povo, os sacerdotes acreditaram. Eles pegaram a presença de Deus, a arca de Deus, e começaram a rodear a terra, tocando o chofar, adorando ao Senhor, adorando a Deus. E no 7º dia o povo fez barulho, o povo glorificou a Deus, o povo gritou. Os sacerdotes tocaram o chofar, a arca da presença de Deus estava entre eles. E a Bíblia diz que os muros ruíram. Preste atenção, irmãos. O muro tinha 4 metros de largura e 9 metros de altura. Se Deus tivesse deitado esses muros, ficaria um outro muro de 9 metros de largura e 4 metros de altura. Não resolveria nada, porque o povo não conseguiria passar um muro de 9 metros e muito menos de 4 metros de altura. Não é um muro onde você consegue ter acesso fácil. O que é que Deus precisava fazer? Deus precisava fazer ruir esses muros. Deus precisava fazer esses muros descerem. Então o barulho feito pelo chofar e pelo povo na adoração, Deus fez as vibrações se transformar num terremoto e os muros ruíram. Os muros desceram abaixo. Como isso é possível? É milagre. Isso não é possível, isso é impossibilidade. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus do impossível. É a mesma impossibilidade que Davi teve de girar sua funda e na primeira pedrinha acertar a testa do gigante. Era impossível. Havia o capacete, ele era gigante, era impossível um homem preparado de guerra como Golias. Mas Deus fez aquela pedrinha alcançar a fronte de Golias. E para vocês verem o poder de Deus, Golias não caiu para trás, Golias caiu para frente. Mas se a pedra bateu na testa dele, com a força era para ele ter caído para trás, mas ele caiu para frente, se ajoelhando prostrado diante de Davi, aquele que Deus levantou. O inimigo tem que se prostrar, as muralhas têm que ruir, têm que descer. Arqueologicamente está provado que houve um terremoto nas muralhas de Jericó, e Jericó, os muros de Jericó desceu, e ela foi destruída, e o povo recebeu a vitória. Então nessa noite, receba a vitória em nome de Jesus. As muralhas estão caindo por terra. Deus vai te dar uma estratégia de vitória. Deus vai te dar uma estratégia para você saber lidar com a sua família.
para você saber lidar com a sua empresa, para você saber lidar com a sua igreja, para você saber lidar com o seu emprego, para você saber lidar com a situação que você está passando. Deus vai te dar uma estratégia. Esteja atento. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Esteja atento aos sonhos, porque Deus te visitará em sonhos e te dará uma estratégia. Não desanima, não retroceda, mas a palavra de Deus é: tente mais uma vez. As muralhas não caíram no primeiro dia, não caiu no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. As muralhas ruíram no sétimo dia. E para o povo de Jericó, os habitantes de Jericó, aqueles que estavam rodeando as muralhas, era um povo louco, era um povo que não tinha noção, era um povo que estava fazendo chocarrice, um povo que estava brincando, porque é impossível, através de 7 giros, 6 e depois 7º no 7º dia, e tocar e cantar murro, isso não acontece em lugar nenhum. E o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai se tornar notório. As pessoas não vão conseguir compreender como isso foi possível, mas Deus fará o milagre acontecer. Deus vai desenganar a medicina, Deus vai confundir o sábio, Deus vai honrar o pequeno, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer com que aqueles que não acreditam em você e acham que você é um motivo de derrota e de fracasso, que para ti acabou, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a tua história, e as muralhas de Jericó vão vir ao chão. Eu não sei quais são as muralhas que te enfrentam. Talvez é uma muralha sentimental, talvez é uma muralha financeira, uma muralha física, talvez são problemas que você tem encontrado. Eu não sei quais são as muralhas que você tem se deparado à sua frente, mas eu tenho um conselho de Deus para ti: adore ao Senhor, tenha fé, não desista, fique firme no propósito, porque as muralhas vão ruir e Deus não vai derrubá-las de lado. Deus vai fazer o que é preciso fazer, Deus vai fazer o que é certo, Deus vai fazer as muralhas descerem e vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Deus abre porta onde não há porta. Não existe enfermidade que para Deus Ele não cure. Não existe impossibilidade para Deus. Se você crê em Deus, fé você tem, todos nós temos fé, por menor que seja a sua fé, você crê em Deus, e isso já é suficiente para Ele. Então basta uma oração, basta você falar: Senhor, apenas um pedido, e as muralhas vão cair por terra. Quer um conselho? Agradeça a Deus já pela vitória, já agradeça a Deus pelo milagre, já agradeça a Deus pelo livramento, porque você vai contar o milagre ainda esse mês. É o menor mês do ano, é o mês de fevereiro, e é nesse mês que você vai contar o milagre. Você vai falar assim: a muralha estava à minha frente e eu não acreditava, porque era muito difícil a situação, mas o milagre aconteceu. Mesmo que aquele povo ficou meio pesaroso, porque Deus estava fazendo uma novidade. Ninguém nunca cercou muralha e com sons, com louvores, com gritos, muralhas caírem, muralhas ruírem. Deus está trazendo uma novidade para a sua vida. Deus está fazendo novo, e Ele não precisa de muito. José acordou na prisão, dormiu no palácio, no mesmo dia. A mulher do azeite da viúva, ela acordou devendo, com os 2 filhos sendo levados escravo, e ela dormiu empresária, vendendo azeite para os vizinhos. Deus precisa de um dia para mudar a tua história, um dia para mudar a sua vida, e eu creio que esse dia é hoje. Tome posse dessa palavra, crie ânimo, crie força e diga: eu vou acreditar, as muralhas vão cair por terra, porque muitas das vezes nós olhamos para Deus e falamos dos nossos problemas. Não faça isso. Olhe para o seu problema e diga assim: o meu Deus é maior que você.
Apresente Deus para o seu problema. Não fique olhando para o seu problema como algo impossível e falando: Senhor, resolve. Olhe para o seu problema e enfrente. Encare ele. E Deus vai te mostrar a estratégia. Deus está esperando você encarar o seu problema para Ele te dar a solução. Deus não veio rodear a cidade de Jericó. Deus não veio tocar a buzina, o chofar. Deus não gritou no lugar do povo. Quem fez isso foi o povo. Quem rodeou a cidade foi o povo. Quem tocou o chofar foi o povo. Então Deus está esperando você encarar a situação, você procurar a solução, e Deus te dará a estratégia certa. Ainda que pareça loucura, mas Deus fará o milagre acontecer e você vai contar a vitória. Deus já deu sinais. Deus deu sinal ao povo. Quando eles levaram o espia até a terra, e eles voltaram dizendo assim: olha, Josué, lá realmente mana leite e mel, como Deus falou, mas tem gigante. Mas eles não se preocuparam com o gigante. Josué falou: não importa, o Deus que prometeu já mostrou que lá tem leite e mel, que lá é uma terra próspera. Aquela é a nossa terra. Independente das dificuldades, se tem muralha, se tem gigante, se é impossível, nós vamos tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Deus já te deu a vitória. Deus já fez o milagre. Tome posse. Encara. Deus já te deu sinais de que Ele é com a sua vida. Essa live não é por um acaso. Não é por um acaso, não é porque você está assistindo, porque eu não tenho o que fazer. Não. Esse dia já estava escrito na agenda de Deus. Deus, na sua presciência, Ele já sabe. Ele já nos conhece. Ele conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Deus já escreveu o nosso nome no livro da vida antes dele formar a terra. Então Deus já sabia disso. Deus é Deus. Deus já tinha marcado esse momento com você. Deus já tinha me preparado para trazer essa palavra. Porque Ele conhece os seus filhos. Ele sabe o que você está passando. Ele contempla você na sua casa, no teu serviço, na sua empresa, ou você andando pela rua. Ele contempla você pelas madrugadas. Ele sabe o que você está passando. E não se esqueça, Deus é Pai e você é filho. Permita Deus ser o seu Pai. O Pai cuida. O Pai aconselha, o Pai corrige. Permita, Deus quer o seu bem. A Bíblia diz assim: olha, Deus não tem pensamentos maus de nós, mas pensamentos de paz. Então Deus tem pensamentos de paz para com a sua vida. Basta você fazer uma oração, basta você falar com Ele. Quando você faz uma oração do seu jeito, da maneira que você sabe falar, do seu jeito, Deus compreende. Você está demonstrando, primeiro, que você tem fé. Segundo, que você confia em Deus. Terceiro, que você acredita no milagre. E as muralhas de Jericó vão cair por terra. Acredite no milagre, porque Deus está fazendo o impossível acontecer na sua vida. Que Deus possa te abençoar e que Ele dê aí um final de semana de bênçãos para a sua vida. E eu tenho uma palavra para você: não desista, não definda a sua vida, não desanima. Você não pode retroceder. O caminho não é você correr dos seus problemas, mas é você encarar. Encare as muralhas e Deus vai te dar a estratégia certa. E o milagre vai acontecer. Deus é com a sua vida. Eu quero orar por você agora. Soberano eterno Deus, meu Pai, essas pessoas que me assistem, as pessoas que vão assistir depois, Senhor, aqueles que terão acesso a este vídeo, pessoas que estão diante de uma muralha que o Senhor conhece. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Senhor, acrescenta-nos a fé, ajuda-nos a confiar em Ti e que essas muralhas caiam por terra. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que as muralhas hão de cair por terra. Muda a história dos seus filhos, dê a estratégia, Senhor. Visita em sonhos, dê a saída. Em nome de Jesus, dê ânimo para que os seus filhos venham continuar, venham tentar mais uma vez, venham continuar lutando, porque o Senhor é um bom Pai
para conosco. Que Deus possa assim abençoar a cada um dos irmãos. Deus abençoe a cada um que tirou um tempo para estar assistindo. Guarde esta palavra no seu coração. As muralhas podem ser intransponíveis, mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer na sua vida. Eu peço, se você puder, compartilhe este vídeo, porque ele estará alcançando mais pessoas. Quando você compartilha, você está evangelizando indiretamente uma alma. Eu recebi um testemunho da outra live que eu fiz de uma pessoa que estava queria dar fim à sua vida, e através da live ele desistiu dessa decisão. Então, quem compartilhou esse vídeo chegou até ele e o milagre aconteceu. Então, compartilhe para que o milagre venha acontecer na vida de mais pessoas. Abençoe alguém, tá? Que Deus possa abençoar a cada um, que Ele possa te dar uma noite debaixo da paz de Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.